uma questão que, olha, cria dor de cabeça para várias pessoas, que são as dívidas. Dívidas, sim, vamos falar da gestão financeira. Como evitar dívidas? É possível evitar dívidas? Meus colegas, é possível evitar dívidas? É? Ah, vegano não come carne, não tem como fazer dívidas. Tem como contrair uma dívida. Não comendo carne é quase que impossível. Mas quem vai ajudar-nos a compreender sobre este tema é assim o doutor Francisco, ele que é economista e já encontra-se aqui em estudos de Visão de Moçambique. Doutor, é bem-vindo, junta-se à nossa sala de estar para juntos abordarmos este tema. Por favor. Já tem um microfone, doutor? Bom dia mais uma vez, é bem-vindo à primeira página. Bom dia, muito obrigado. Não tenho muito jeito para o microfone, mas antes vamos ver se consigo me portar bem. Ao longo da conversa, tudo flui. Obrigado. Muito bem, doutor. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que não deixa de ser importante e que não deixa de criar dores de cabeça para vários moçambicanos e não só, que é a questão financeira. É verdade, gestão financeira. Como evitar dívidas? Já aqui perguntava aos meus colegas se é possível evitar dívidas. Alguns dizem que sim e outros dizem que não. Doutor, mesmo para introduzirmos aqui a conversa, o que seria gestão financeira? Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade de conversar um bocadinho de dar esta pequena aula sobre gestão financeira e sobre dívida em particular e para isso, portanto, teremos que falar um bocadinho sobre o dinheiro, né? O que é o dinheiro, como poupar. Portanto, gestão financeira é um sistema através do qual todos nós, cada um de nós, com consciência, não é? Fazemos, portanto, a redistribuição dos nossos rendimentos em relação ao que são as nossas despesas, não é? Presentes, de curto, de médio e de longo prazo. Então, para uma aula dessas, ou para um tema como esse, temos que seguir um pouco estes. São 4 elementos principais que vamos falar para podermos, portanto, repisar esta questão que colocava de que como é que é possível, portanto, poupar se gosta de comer carne. Então vamos provar que é possível nesta conversa. É possível. Não sei quantos minutos vamos conversar. Muitas vezes tenho que fazer essa pergunta quando é para dar uma aula. Eu preciso saber quantos minutos é que vamos falar, que é para eu saber o que é que tenho que dizer ou não na conversa. Eu acredito, doutor, que teremos tempo suficiente. E Ah, principalmente por esta questão da carne. É possível comer carne, porque, bem disse meu colega, ele é vegano, o único que não consome carne nem derivados de animais. E ele foi o único a dizer que é possível. Ok. Então, por isso mesmo que falava da questão da carne. Mas, doutor, qual seria a importância da gestão financeira para as nossas vidas, para as nossas economias? Bom, portanto, a gestão financeira é importante porque ela determina a maneira como será o nosso bem-estar, não é? Presente e futuro. Como eu dizia, não é? E como disse que temos tempo, não é? Eu vou primeiro dizer, nós vamos desenvolver 4 pontos, não é? Primeiro vou dizer o que é a moeda, não é? Que, portanto, a moeda é a base, não é? Da gestão financeira, é a essência da gestão financeira. O que é a moeda, quais são as formas da moeda, não é? E aí vamos fazer referência à carne, não é? E depois vamos dizer, portanto, porque é que as pessoas têm que reter moeda, porque é que as pessoas retêm moeda, os motivos de retenção da moeda, não é? E é aí onde estará, portanto, a essência de evitar dívidas, porque evitar dívidas significa poupar. Podemos ir por essa via? Ok, então, moeda, o que é? Então, provavelmente todos têm moeda nos bolsos, não é? E fazer essa pergunta, o que é moeda, pode parecer absurdo, não é? Mas moeda é um meio de troca. Portanto, moeda
é um meio de troca. Antes, não é, de a economia se desenvolver como é hoje, as trocas eram feitas por havia o que se chamava economia de escambo, não é? Esta é a primeira pergunta é a primeira coisa que é ensinada aos estudantes na universidade, na faculdade de economia e gestão, né? Gestão financeira. Portanto, havia economia de escambo. Se alguém tivesse milho e quisesse amendoim e não tivesse amendoim e uma outra pessoa tivesse amendoim, então trocava-se milho com amendoim, não é? E se quisesse carne, não é? E uma outra pessoa tivesse gado, portanto, podia trocar milho com gado e vice-versa. Mas chegou uma altura em que começou a ficar complexo, não é? Era preciso encontrar um elemento, porque por vezes eu tinha o milho, tinha o gado, mas queria um metal ou uma enxada e não havia formas, portanto, claras de... Então, adotou-se uma moeda especial que foi o gado, não é? Também usou-se o sal, etc. Depois evoluiu para os metais, né? Mas a primeira moeda foram as cabeças de gado, ok? Portanto, quem gosta de carne, não é? Um dos primeiros elementos para poupar é criar gado. Portanto, para evitar dívidas, uma das primeiras formas é criar gado, porque gado é capital. Aliás, o termo capitalista vem da palavra capital. Capital em inglês, é cabeça de gado, ok? Portanto, quem tem capital, né, quem tem cabeças de gado, pode até fazer anelar uma mulher linda, como é o seu caso. Uau! Né, com 2 ou 3 cabeças. Porque todo mundo sabe quanto custa uma cabeça, não é? Sim. Creio que está hoje uma cabeça, penso que está 15 mil meticais. Portanto, Sim, andam nesses preços. todos os agricultores, né, está aqui dada já a primeira parte da aula, Sim. Todos os agricultores, não é, em Moçambique, que têm gado, em particular, gado bovino. Né, em particular, são os primeiros agentes de poupança. São os primeiros agentes de gestão financeira. É por isso que muitos até não gostam de gastar o seu gado. Porque um dos segredos para evitar dívidas é ter poupança. Okay? Portanto, a nossa aula é como evitar dívidas, mas essencialmente como fazer poupança. Então, já fizemos o ponto número 1. Né? Sim. Agora vamos para o número 2. Né? Eu peço atenção, muita atenção, para o número 2. Portanto, o número 2 é onde está a essência da nossa aula. Não é? Portanto, o número 2 tem a ver também com a nossa consciência. Não é? Há pouco tempo estava a falar do fim de semana, das eleições, etc. Portanto, nós, quando vamos às eleições, temos que ter atenção, aliás, temos que ter o que é consciência do nosso voto. Então, quando nós estamos perante dinheiro, né, o ponto número 2, é a razão para a retenção da moeda. Antes disso, vou explicar as formas da moeda. Não é? Por favor, doutor. Portanto, a moeda pode ser na forma de metais, portanto, moeda metálica, ok? Existe, portanto, também a moeda eletrónica. Hoje são as moedas que nós transacionamos por WhatsApp, por M-Pesa, não é? Portanto, e outras formas. Móveis, doutor. Senão, a nossa direção comercial puxa-nos aqui as orelhas pela publicidade. Ok, portanto, a moeda eletrónica, ok? Estou a tentar simplificar a linguagem, mas ok, vamos então pela linguagem técnica. Portanto, temos moedas metálicas, temos moeda papel, portanto, cheques e outras formas, títulos, etc. E depois também temos as moedas eletrónicas. Há outras formas, há um quarto ponto que nós não vamos ligar. Né? Nós vamos insistir sempre no número 2. Né? O número 2 é aquele que nos chama a consciência. Então, estas são as formas. E depois também podemos, para que é que serve a moeda? Não é? A moeda serve para fazer transações, não é? Mas também serve como meio de medida. Portanto, nós podemos saber a riqueza de alguém medindo a quantidade de moeda que a pessoa tem. Podemos saber o valor de um carro, etc. Portanto, a moeda também é um meio de medida. Mas, essencialmente, ela serve para fazer transações e também para fazer poupanças. Okay? Portanto, a poupança pode ser por via da criação do gado, como dizia o nosso amigo, não esqueci-me do nome. O nosso colega dele, é o Martinho. O Martinho, né? Martinho Temba. Que vai agora começar a criar gado como forma de evitar dívidas, né? Portanto, vai constituir a poupança dele, não é? Portanto, uma outra forma de evitar dívidas é guardar dinheiro, é poupar, ok? Então, há 4 motivos de retenção da moeda, economicamente reconhecidos. Nós vamos falar de 3 motivos e vamos insistir no número 2, não é? Que é aquele que chama pela nossa consciência. O número 1 é
o motivo transacional. As pessoas ganham dinheiro. Nós vamos usar um número que é 100, né? 100 meticais, ok? Por que é 100? Por que 100 é um bom número? Porque 100 também corresponde a 100%, né? É fácil Sim. medir, né? Depois, se alguém quiser que ganha 1000 meticais, quem ganha 10.000, depois é só fazer a proporção. Pois é. Ok, vamos usar o número 100. Portanto, vamos dizer o seguinte: 100 é igual a 50 mais 30 mais 20. Ok? Portanto, 50 meticais é para transações. Portanto, o primeiro motivo pelo qual nós procuramos dinheiro é para fazer transações. Comprar pão, comprar farinha, não é? Bebida, etc. Ir ao cabeleireiro, etc. Isto são transações normais. Portanto, 50 meticais, né? De cada 100 meticais que eu ganho, 50 meticais eu vou usar para fazer transações. Ok? Depois, esse é o primeiro aspecto, né? Transações. Portanto, isto não é muito importante, né? Número 1. Quer dizer, é fundamental, é vital, mas não é muito importante. Para a nossa aula, né? Para o nosso tema 2, o importante é o número 2, que é o motivo precaucional. Portanto, quando nós retemos moeda por motivos precaucionais. Do número 2, temos o número 3 a seguir, que é importante, mas ele está concentrado, a essência está no número 2. Porque é no número 2 onde nós temos que ter a consciência de que em cada 100 meticais que eu ganho, eu tenho que guardar dinheiro por motivos precaucionais. Ou seja, o nosso foco sempre tem que estar no número 2. No número 2, não é? Porque o número 2 é a precaução, é a visão, não é? É a consciência, não é? O que é consciência? Bom, como disseste, temos tempo, posso também explicar o que é consciência. Consciência é tudo aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos, né? Quando não está mais ninguém à nossa volta e temos que tomar uma decisão. Bom, podemos usar as eleições, né? Vamos ter eleições daqui a pouco. Em algum momento estarás na urna por 30 segundos, né? E tens que tomar uma decisão. Tens que ter consciência, né? Portanto, tens que chamar a tua consciência. Olha, o que é que eu vou fazer? Portanto, o mesmo acontece com o dinheiro. Estamos a falar do quê? Do ponto número 2. Portanto, tu tens que ter consciência de que eu recebi dinheiro, já gastei 50 meticais, entreguei à minha esposa, né? Voltei da obra, voltei de seja onde for, entreguei 50 meticais, 30 meticais, portanto 100 é igual a 50, já entreguei, 30 eu vou usar para guardar, para precauções, não é para levar para o bar, né? É para precauções, para situações de doença, emergência na escola, para as crianças, etc. E outros. Ainda ficaram 20. Os 20. Okay? Os 20, estes ninguém mexe. Portanto, daí que a concentração está em 2. Os 20 vão diretamente para o banco. Para quem ganha salário, né? Para quem ganha, por hipótese, 10.000 meticais, não sei se estou a exagerar nos salários, mas pronto. Vamos continuar a usar 100, não é? Portanto, para quem ganha 100, 50, entrega a mamá para despesas diárias. A seguir, o número 2, o que é? Precaução. Guardar dinheiro para precaução. Depois tem os últimos 20 que vão para o banco, vão para a poupança. Não é para enterrar. Aquele deve ser esquecido. Aquele que deve ser esquecido. Portanto, o número 3. O número 3. É para esquecer. Não vamos falar do número 4 porque digamos, tem a ver com bolsa de valores, etc. Portanto, nesta aula só vamos insistir em 3 elementos principais, né? Não vamos ligar o quarto. O primeiro já esquecemos, né? Que é o motivo transacional. E o número 2, que é o principal, que chama pela nossa consciência. Para nos lembrarmos disso, já dei um exemplo do que é consciência. Consciência é a atitude que nós devemos ter quando estamos perante uma situação em que não está mais ninguém para, não é? Na altura que nós estamos a receber o salário. Eu podia fazer aqui uma pergunta. Quem é dos moçambicanos que chega ao fim do mês ainda com dinheiro do salário do mês anterior? Bom, se estivesse na sala de aulas, eu havia de pedir aos moçambicanos para levantar quem consegue chegar ao fim do mês com o salário do mês anterior. Eu podia responder a esta pergunta, né? Mas é possível, doutor? É possível, se tu poupares, né? Tu podes chegar ao mês seguinte se tu poupares. Portanto, tu recebes salário hoje, né? Entregas 50, portanto, se recebes 100 meticais, né? 50 meticais entregas em casa para as transações normais. Sim, temos os 30 esse é o primeiro, né? A gente não... Sim. Né? Já não é, se foi. Já se foi. É rápido, a gente esquece logo. Depois temos o número 2, que é precauções. precaução.
Sim. Não é? Que é o quê? A consciência. Né? Temos que ter consciência do que estamos a fazer, da nossa atitude. Que a consciência é o que nós fazemos quando ninguém mais nos está a ver. Não é? Estamos sozinhos. Então, recebemos o salário e ninguém gosta de que o salário seja visto, não é? Portanto, naquele momento, estamos sozinhos, né? E temos que tomar uma decisão. Olha, 30 eu vou guardar. Mas eu guardo no meu bolso, guardo numa carteira, num gabinete, numa gaveta, etc. Já sabemos que Sobram 20. aqueles 20 ninguém fala. Número 3, ninguém São fala de número 3. esquecidos. Número 3 está esquecido. O 3 e o 4 nós não vamos falar. Né? O quarto eu já disse que é a Bolsa de Valores. Portanto, vamos nos concentrar todos no número 2. Ok? Que são as transações. É lá onde tomaremos a decisão. Já tomamos a decisão dos valores para as transações. Temos o valor para a precaução, que é lá onde está a nossa essência, e depois já fizemos também a poupança. Quem tiver poupança consegue chegar ao mês seguinte com dinheiro. Muito bem. É a poupança que serve para evitar dívidas. Quem não fizer poupanças, não há de evitar dívidas. Quem não tiver poupança suficiente, e se tiver amigos que fazem poupança, não é? Ele pode pedir aos amigos, os amigos, onde lhe socorrer, com base no quê? No dinheiro das transações? Os amigos vão lhe emprestar o dinheiro das transações? Claro que não. Claro que não, que é o 1, né? Esse 1 já foi entregue à família. Os amigos vão lhe emprestar o número 2? Não. O número 2 é o mais importante, né? É aquilo que ele guarda para precaução. Não é? Ele só pode emprestar se tiver poupança. Ok? Então ele vai sempre se recordar que tem poupança. Portanto, quem tem poupança, por que é que os países hoje nos dominam? Dominam os menos desenvolvidos. Porque são países que têm o quê? Poupança. Quando nós estamos preocupados, eles dão-nos o quê? Donativos. De onde é que eles tiram os donativos? De onde é que eles tiram os empréstimos? Das suas poupanças. Quanto maior é a poupança que um indivíduo, um cidadão, uma pessoa tem, maior é a sua capacidade para emprestar dinheiro aos outros. E quem tem poupança pode emprestar aos outros e ainda ganhar juros. É por isso que temos os agiotas, aqueles que depois pegam o seu dinheiro e emprestam aos outros e cobram. Mas eles não emprestam o dinheiro das transações. Eles... Muito bem. Doutor, permita-me só questionar. Eu acho que chegamos ao fim, não é? Mas eu posso só deixar aqui uma palavra, que é portanto, um termo que pode ajudar, né? Portanto, pode chamar a nossa consciência, como é o caso do número 2, o elemento número 2, que é poupar. Não é só, né? Vamos fixar este termo. É o termo, é a palavra-chave da nossa aula. Poupar não é só guardar dinheiro, mas sim guardar dinheiro com consciência, com visão de que é da nossa poupança de onde vem a nossa estabilidade futura. Aqui termina a minha aula e tudo o resto que vem são perguntas. Obrigado. Muito bem, obrigada, doutor. Permita-me até já aqui pedir à produção que possa disponibilizar a nossa linha para que os nossos telespectadores possam interagir aqui conosco. Já temos sim a linha disponível, pode ligar para nós. Estamos a ter uma bela aula aqui com o doutor Francisco sobre gestão financeira e agora vamos já continuar aqui com o tema. Tivemos uma rica e bela introdução, aprendemos e claro que eu sei que o caro telespectador neste instante tem algo a dizer, tem algo a questionar, aproveite e ligue para nós, é sim o nosso principal convidado. Doutor Francisco deu-nos aqui uma belíssima aula. Já temos uma chamada, estão todos atentos. Olá, bom dia, bem-vindo à primeira página. Obrigado, bom dia, como estão? Tudo bem, melhor agora. Então, seu nome? Inácio Boano. Inácio, apresente logo a sua questão, meu querido. Obrigado pela aula, gostar, mas pronto, a aula é boa também, com o doutor também está nos incentivar muito bem. Gostar, mas nós temos problema na nossa gestão. Não é o facto daquilo que o doutor já acabou de explicar, acabou de dar aula. Isso é nosso conhecimento, mas nosso problema é que nem esse valor que a gente temos não chega para a gente nem para poupar, nem para nada. Então, isso que é dor de cabeça, que no fim do mês ainda estamos a contrair dívida, porque nem o próprio salário não chega para a gente dividir essa despesa.
é verdade, ele está a dar aulas, mas isso não é verdade, temos que pôr as coisas sério. No semeticais, nós não estamos a falar de semeticais, ele está a dar exemplo, não está a ir diretamente daquilo que se diz, respeito daquilo que é a nossa gestão financeira. Então, de semeticais, eu não posso conseguir viver até um dia. Então, como eu vou ter valor de ainda poupar, ainda pôr para a minha saúde? Então, isso é que nos complica. Então, isso temos que corrigir o próprio Estado. A aula de doutor está 100%, está a falar, não estamos, essa é a nossa gestão, já sabemos, mas o problema é o valor. Então, não chega, não está a cobrir a despesa. Então, é por isso que a gente não temos poupança, ainda mantemos dívida, porque o próprio salário não chega. Fim do mês, você já tem um salário já pago. Então não convém, você vai pagar por ter dívida atrasada. Então chega aquele salário de verdade, tem que ir pagar as dívidas. Então, ele tem muita razão, gostamos pelo programa. O problema do moçambicano, eu não trabalho ao Estado, nem tenho nada a ver com o Estado, eu sou contra a prova, mas estou a dizer para as pessoas que não são desse nível que a gente estamos. Então, o problema está aí, mas eu não sou do Estado, nem quero nada saber do Estado. Sou moçambicano, sim, eu vou cumprir as minhas horas. Então, mas o problema que me coloco é aquelas pessoas que não conseguem o salário 100%. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom programa. Gostei de estar com vocês. Obrigado, Inácio, pela participação aqui. Deixa eu ficar a sua contribuição. Continue a acompanhar a primeira página. Obrigado, doutor. Obrigada. Até a próxima. Tchauzinho. Obrigado. Então, tivemos aqui, doutor, este comentário do nosso telespectador, e aí fica uma questão, porque infelizmente o nível de vida tende -se a agravar. Como é possível pouparmos, sendo que o salário, se calhar, como bem dizem algumas pessoas, nunca é suficiente, mas tem o desafio do nível de vida, o acesso aos produtos básicos, tendem a ficar cada vez mais difíceis. É possível poupar nessas circunstâncias? Claro que sim. Tens o microfone? Eu disse que o microfone é sempre o meu principal adversário. Vou sempre lembrá-lo, doutor. Obrigado. Olha, primeiro eu devo agradecer, não registrei, acho que ele não disse o nome também. É o Inácio. O senhor Inácio, sim, né? Sim, muito obrigado, senhor Inácio, pela questão que colocou, que aqui também a apresentação também está a exigir algum esclarecimento. Eu não vou dar voltas, vou tentar ir direto a este ponto. Por favor. Primeiro, elogiar a ele, que é um trabalhador por conta própria. Uma das coisas, um dos elementos mais importantes na vida, não é? Desculpa, doutor, interromper, porque os nossos telespectadores querem todos participar da primeira página. Okay, isso é muito bom. Bem-vindo, Nuno, à primeira página. Obrigado. Como está? Estou bem, na graça de Deus, eu não sei aí. Aqui também está tudo bem. Nuno, vou pedir que reduza o volume do seu televisor ou ouça-nos só pelo celular. Já está. Muito obrigada. Então, Nuno, pode apresentar a sua questão ou deixar ficar um comentário. Pois, eu só queria comentar. Por acaso, o doutor deu uma boa aula. Muito obrigado pela aula, mas conforme disse o outro telespectador, não é? Nós temos que ter em conta, por exemplo, estava a falar aí de poupar. Não é? Quem poupa, não é, na linguagem econômica, chama-se um agente superavitário. Porque depois do seu rendimento, não é? Vamos lá, ele tem um certo rendimento. Então, depois de suprir todas as suas despesas, resta um certo valor. Se assim acontecer, aí já é possível sim poupar. Mas no nosso caso moçambicano aqui, a maior parte, não é, das famílias são famílias deficitárias, têm um rendimento deficitário, como o próprio nosso Estado moçambicano, que é deficitário. Isso significa que as despesas são maiores que o próprio rendimento. Então aí é difícil poupar. Mas indo exatamente para o tema, se é possível evitar dívidas? Sim, é possível, não é? Mas quem evita dívidas é porque é um agente superavitário. Se eu recebo 100 meticais e as minhas despesas superam
reais. Então significa que aí não vai ser possível eu evitar dívidas. Se eu sou um agente deficitário, terei que recorrer às outras fontes. Não sei se percebe. Então essa contribuição que queria deixar aí é quase a mesma coisa que disse o outro telespectador. É sim possível evitar dívidas, mas como evitar dívidas? Tenho que ter um rendimento que supera as minhas despesas. Caso não, não há como. Então, um outro exemplo, veja só, podemos ir ao banco. Quantas pessoas, sobretudo os funcionários públicos, mais de 50% dos funcionários públicos têm dívidas no banco. Então, colocando uma questão, esses todos não fazem uma boa gestão financeira? Claro que fazem uma boa gestão financeira, mas o rendimento não é suficiente, não é? Obrigado. Muito bem, Nuno, nós agradecemos aqui pela sua participação. Do Primeira Página, continue a acompanhar o programa. Tivemos aqui mais uma participação. Sim, o Nuno, né? Doutor, por favor, o microfone. O Nuno e o Elias. Olha, Nuno, Inácio. o Inácio e o Nuno. Olha, eu aqui, o Nuno vai me ajudar também, portanto, é preciso dizer o seguinte, uma boa gestão financeira não pode ter problemas, né? Então, sempre que não há uma boa gestão financeira, então há problemas, né? Porque ele dizia o seguinte, Nuno, está-me a ouvir, né? Como é que as pessoas fazem? Diz que os funcionários públicos fazem boa gestão, mas mesmo assim têm dívida. Não. Se É impossível ter uma boa gestão e fazer dívida. Não estão a fazer uma boa dívida. Eu desafio o Nuno para ele verificar, a notar que os funcionários do Estado que não estão a conseguir pagar as suas dívidas, provavelmente fizeram um empréstimo para fins não sustentáveis. Não é? Aí está o quê? O número 2. O número 2 é a consciência. O que é que eu estou a fazer? Não é? Por que é que eu estou a pedir o empréstimo? Se eu estou a pedir empréstimo, não é? Para fazer, me perdoa que eu disse que o melhor analamento para si era com cabeças de gado. Se eu estou a pedir um empréstimo para fazer um pedido de casamento, vão-me perdoar, mas eu não serei capaz de resolver o meu problema de dívida com esse empréstimo. Seguramente. Porque estou aí a trazer mais alguém, não é? Para casa, não importa, depende das circunstâncias, até pode ser alguém que acrescente valor, mas numa situação normal, dos moçambicanos, estou a trazer alguém que vai precisar ainda de assistência. Portanto, eu estou a fazer dívida para me casar. Eu sou funcionário de Estado. Não, eu tenho que, primeiro, número 2, o que é? Na minha consciência, tenho que trabalhar, fazer alguma poupança, que é para fazer o casamento com a minha poupança. Ou usar a minha poupança para fazer investimento. Eu gostei do Inácio, porque o Inácio... Não estou a menosprezar o Nuno. Estou apenas a dizer ao Nuno, olha, se queres evitar a dívida, não é? Faça uma gestão sustentável do teu rendimento. Não é? Porque se tu meteres na cabeça que tens que poupar todos, da mesma forma, então, a igreja até ajuda, os que são dizimistas têm 10%, todos os domingos a gente consegue levar 10% do... Sim, conseguimos cumprir com o dízimo na igreja. Este é um exemplo, não é? Não estou a fazer, portanto, aqui não é guerra contra o dízimo, né? No sentido de, é a mesma atitude. Nós podemos, Nuno, até entre funcionários, podemos fazer um grupo nas comunidades. Eu vi muitos anos em Nampula, né? E admirei muito as senhoras, uma das componentes dos ritos, etc., de iniciação, é a componente de poupança. Elas organizam-se, não é? Portanto, do rendimento dos maridos, conseguem tirar uma parte para fazer poupança. Fazem caixas de poupança que depois usam para se apoiar, para fazer, não é? Bom, estamos a falar não estamos a falar de política nem nada disso. Os indianos usam muito isto, né? Portanto, a Índia é um dos países, e aqui em Moçambique temos tido este exemplo, os indianos, eles usam muito poupanças familiares para se apoiarem para a abertura de um negócio. Nós estou aqui para falar de economia, aqui nós estamos a falar, estamos a falar de economia. Então, estamos a falar de economia, temos que dar bons exemplos, não é? E o outro aspecto, os funcionários de Estado, nós temos que reduzir o número de funcionários de Estado, não é? Em termos de proporção, não é? O mais importante é o grupo do Sr. Inácio, não é? De trabalhadores por conta própria. O país tem que ter mais pessoas que trabalham por conta própria e não funcionários de Estado.
os funcionários de Estado devem ser 10%. Quando nós tivermos, o nosso país está com praticamente, em termos de, nós estamos com um peso de Estado de cerca de 50% de economia, é o Estado, não é? Que são os salários do Estado, são os funcionários. Não, nós temos que reduzir a pressão sobre o Estado, não é? Para termos os privados. Os privados é que são os maiores, portanto, são aqueles que mais empregam trabalhadores e são aqueles que permitem uma maior poupança. Quanto maior for esta poupança, maior será a capacidade de investimento, maior será a capacidade de emprestar, não é? E repare num pormenor, o país, qualquer país desenvolve-se com as poupanças dos cidadãos. Portanto, nós não podemos desperdiçar os nossos recursos. Antes, pelo contrário, devemos poupar, devemos pôr os recursos no banco, porque o banco usa esses recursos para apoiar, portanto, para dar financiamento às empresas, para as empresas poderem investir, portanto, na construção de fábricas, para empregar as famílias. Portanto, este é o ciclo normal da economia. Portanto, ficou aceito aqui que estamos numa aula, né, que também tem um aspecto prático. Portanto, se todos nós, dos 100 meticais, né, pouparmos 20 meticais, pusermos no banco, né, portanto, para quem ganha 1000 meticais, usa 500, 300 é o número 2, é a consciência, é a precaução, e o terceiro e o quarto já esquecemos, né, porque é aquele que fica guardado no banco. Portanto, se tivermos consciência, se valorizarmos este aspecto, vamos ter sempre em cada rendimento. Portanto, ganhei 1000 meticais, 500 vou usar para o dia a dia, 300 vou guardar para situações de emergência, mas não vou mexer. Porque destes, até posso mandar algum, se chegar ao final do mês ainda com algumas moedas, posso mandar algum para o banco. Okay? Portanto, teremos a terceira, portanto, teremos sempre poupança para garantir que o país possa ter portanto, poupança dos cidadãos, que vai ser, portanto, há sempre poupança de alguém entre 5 irmãos, ou primos, etc. Se cada um deles pega estes 20%, não é? 20 meticais, não é? Ou 20%, se quisermos, pela proporção, não é? Se guardarem, não é? Bom, não sei se são capazes de abrir uma conta conjunta, até pode-se fazer, 10 irmãos, não é? Todos eles, olha, vamos ter uma conta bancária, não vamos guardar numa lata, nem vamos dar um primo para guardar, porque depois quando precisamos de dinheiro, o primo já usou o dinheiro, vamos ter problemas familiares. Vamos usar uma conta com 3 assinaturas, os 10 irmãos, vamos todos pôr 20 meticais, teremos 10 irmãos, teremos lá sempre 200 meticais. Se tivermos 200 meticais por mês, de cada 10 em 10 meses, teremos 2000 meticais. Portanto, teremos sempre, se não usarmos, não é? E quem precisar, nós podemos tirar dali para emprestar a este, mediante as 2 assinaturas obrigatórias deste grupo, etc. Estamos a criar poupança. Podemos ajudar alguém a criar galinhas, patos, e este também depois se torna um empresário, e sempre cumprindo com o princípio de que tem de poupar 20 meticais de cada 100 meticais que ganhar, né? 20 de cada 100 meticais. Nós dissemos que moeda é uma medida de conta, né? Portanto, quem ganha 10 mil, o que é que faz? 5 mil pode ir para as compras, não é? 3 mil é o número 2. O número 2, o que é? É a consciência que devemos ter quando estamos sozinhos, não é? Temos que poupar. Se nós habituarmos a poupar, vamos ter sempre capacidade de evitar dívidas. Então aqui a questão não é a dívida, ou melhor, não é o valor que aquela pessoa oferece, mas sim a gestão, a educação financeira é que vai levar a boa gestão. Exatamente, portanto, e voltando ainda ao senhor Inácio, não é? Com todo respeito ao Nuno, não é? Os salários são baixos, não é? Era a questão que ele colocava. Sim. Mas os salários podem ser complementados. Se nós fizermos entrevistas, há muitos funcionários que após a hora normal se dedicam a alguma atividade adicional. Eu recomendo aos moçambicanos, todos os moçambicanos, que tenham 2 ocupações. Muito bem. Que seja já, doutor, desculpa, é jeito de considerações finais, deixando já ficar aqui a recomendação para os moçambicanos que estão a acompanhar a primeira página. Que tenham duas ocupações. Bom, em particular os funcionários do Estado. Tenham a função que termina às 15h30, depois das 15h30 desenvolvam mais alguma atividade. Ou um pequeno estabelecimento comercial, ou se têm capacidade vão dar aulas e podem até se formar. É uma segunda atividade. Portanto, a formação, porquê? Porque a formação é uma poupança, não é? Nós poupamos, aprendemos, formamos e depois temos capacidade para poder ganhar dinheiro para os que procuram o nosso conhecimento. Portanto, repito, né? Mesmo para terminar. 30 segundos, doutor. 30 segundos. Poupar
não é? Não é só guardar dinheiro, mas é guardar de forma consciente com uma expectativa de ganhos futuros, tanto construindo casas ou apenas acumulando dinheiro e ganhando juros no banco. Obrigado. Muito obrigado. Queremos agradecer ao doutor aqui presente no Primeira Página. Esperamos vê-lo em breve com mais uma aula que hoje, de certeza, nós saímos com uma outra visão. Então já sabe, o problema não são as dívidas, mas sim saber poupar.